Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre o produto vetorial, na aula anterior, na aula anterior nós vimos a definição do produto vetorial e também um macete ali para poder calcular ele utilizando a notação de determinante, tá certo? E vimos uma não propriedade, né, do produto vetorial com relação à ordem dos fatores, né? Nós vimos que o produto vetorial não é comutativo, tá bom? Vimos um exemplo em que o produto vetorial de V por U é menos o produto vetorial de U por V, tá certo? Então, dando continuidade, na aula de hoje nós iremos ver outras propriedades do produto vetorial, tá certo? Então, pessoal, vamos lá então. Agora aqui, propriedades do produto vetorial. Bom, a primeira propriedade que eu gostaria de comentar com vocês é que quando a gente fizer o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, o resultado vai ser o produto nulo, tá certo? Bom, o argumento que eu poderia utilizar aqui é um argumento que pode ser utilizado para não só para essa, mas para as demais, muitas outras propriedades do produto vetorial. O fato de você poder escrever o produto vetorial na notação de determinante, muitas propriedades do produto vetorial são provadas através das propriedades do determinante, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui nesse caso, né? Por exemplo, se o vetor U ele tiver coordenada x, y, z, na hora que você for calcular o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, o que vai acontecer aqui na notação de determinante? Ó, x, y, z, x, y, z. Na notação do determinante, a gente vai ter que duas linhas são iguais, né? E a gente sabe que no determinante, sempre quando você tiver duas linhas múltiplas uma da outra, e portanto se aplica também quando as duas linhas forem iguais, o determinante é nulo, tá certo? Então, segue imediatamente aqui da propriedade de determinantes que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é igual ao vetor nulo, porque você vai ter duas linhas iguais, tá certo? Bom, uma outra propriedade dos determinantes é o que aconteceu naquele caso particular que eu passei para vocês, naquele contra-exemplo, para demonstrar que o produto vetorial não é comutativo, acontece sempre, tá? Sempre o produto vetorial de V por U vai ser o oposto do produto vetorial de U por V, tá certo? E novamente segue essa demonstração, ela segue. Você pode fazer o desenvolvimento do cálculo, tá? O desenvolvimento algébrico, você vai chegar nessa conclusão, mas você pode se convencer através da propriedade dos determinantes, que diz que num determinante, sempre que você trocar
a ordem de duas linhas, né? Você altera o sinal do determinante, tá? Então, se você permutar duas linhas, você altera o sinal do determinante. Então, é o que acontece aqui, né? Se você, a diferença do V vetorial U e do U vetorial V, na notação de determinante, a diferença é que você permuta duas linhas e, portanto, vai gerar esse sinal negativo, né? Tranquilo, pessoal? Uma outra propriedade aqui, pessoal, é a seguinte: o produto vetorial ele se distribui em relação à soma, tá? Então, se você tiver o produto vetorial de V por uma soma de V mais W, isso aqui é a mesma coisa que o produto vetorial de U por V mais o produto vetorial de U por W, tá certo? É o famoso chuveirinho aqui, né? Da propriedade distributiva. Beleza? Também segue aí da propriedade dos determinantes, tá? Uma outra propriedade também que a gente pode estar utilizando é, se eu tenho um escalar alfa, então o produto vetorial de alfa U por V, ele é igual ao produto vetorial de U por alfa V, que é igual a multiplicação do escalar alfa pelo produto vetorial de U por V. É uma propriedade parecida com a propriedade do produto escalar, né? O produto escalar também tem essa propriedade. Uma outra propriedade diz o seguinte, que o produto vetorial de dois vetores igual ao vetor nulo só é possível se e somente se um deles é o vetor nulo, né? Então, U é o vetor nulo ou V é o vetor nulo, ou os dois vetores são paralelos. Beleza? A volta, né, dessa afirmação é tranquilo, né? Que se U for vetor nulo ou V for vetor nulo, então no determinante você vai ter uma linha nula, né? E, portanto, determinante zero. Ou se U e V são paralelos, você vai ter duas linhas, uma múltipla da outra. Então, o produto vetorial é zero. Mas só que a ida já... A volta, na verdade, né? Não. Isso. A ida já é um pouco mais... Não é tão simples de visualizar, tá bom? Mas aí a gente só vai usar. Se o produto vetorial for nulo, então segue essas duas possibilidades, né? Apenas. Ou U é o vetor nulo ou V é o vetor nulo, ou os dois são paralelos. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Uma outra propriedade aqui, essa sim a gente vai usar bastante, diz que o produto vetorial U por V é simultaneamente ortogonal a U e a V. Tá certo, pessoal? Ele é simultaneamente ortogonal tanto a U quanto a V. Ou seja, se eu fizer U vetorial V, ele é ortogonal a U, posso colocar assim, e
o vetorial V, ele é ortogonal a V. Ou usando o produto escalar, o vetorial V escalar U é zero, assim como o vetorial V escalar V é zero também, beleza? A gente pode desenhar essa situação, né? Então aqui eu tenho U, aqui eu tenho V. E eu tenho essa direção aqui. Ortogonal a U e a V. Ixi, não tô conseguindo aqui. Agora foi, pessoal, agora foi. Certo? Então, o vetorial V, ele vai estar nessa direção aqui, que é simultaneamente ortogonal tanto a U quanto a V. Beleza? Bom, e o sentido, né? Então, como que a gente vai fazer para determinar o sentido? Porque se eu já tenho a direção do vetor. Agora, a gente precisa determinar o sentido. Saber se ele está apontando para cima ou se ele está apontando para baixo, tá certo? Nessa direção aqui. Então, bora lá. A sétima propriedade diz respeito ao sentido do produto vetorial, né? E ela é chamada como regra da mão direita. Talvez você já tenha ouvido falar dessa regra, né? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Pessoal, eu estava pensando aqui como seria a melhor forma para ensinar a regra da mão direita para vocês, né? E eu acho que com vídeo vai ficar melhor, tá bom? Como eu não posso estar presente aí com vocês, eu vou abrir a minha câmera aqui, tá? E eu vou tentar exemplificar aqui como que funciona a regra da mão direita, tá bom? Então eu vou abrir minha câmera aqui, ó. Bom, essa é a câmera que eu tenho. Infelizmente ela é pequena, eu tentei até aumentar ela aqui, mas eu não consegui. Bom, pessoal, então para ensinar a regra da mão direita, eu vou usar essas duas canetas aqui, tá? Para representar os vetores, tá certo? Então aqui eu tenho uma caneta preta e uma caneta vermelha. Então eu vou ter o vetor preto e o vetor vermelho, tá certo? Então a gente vai calcular preto vetorial vermelho e depois a gente vai calcular o vermelho vetorial preto, tá certo? E ver como que fica o sentido desses vetores aplicando a regra da mão direita, tá certo? Então, ó, vamos calcular primeiro o preto vetorial vermelho, tá certo? O preto é o primeiro e o vermelho é o segundo, tá? Lembrando que a ordem importa para o produto vetorial.
Então como que vai funcionar? A gente vai apontar a nossa mão direita, embora aí no vídeo, pelo menos para mim, tá invertido aí, mas se você for fazer em casa, você aponte sua mão direita na direção do primeiro vetor, que no meu caso é preto, é o vetor preto, de tal forma que a palma da sua mão, fique apontada para o segundo vetor, que no meu caso é o vermelho, tá vendo? Ó? A palma da minha mão está apontada para o segundo vetor, que no caso é o vermelho, tá? E aí você fecha os seus dedos na direção do segundo vetor, que é o vermelho, tá certo? Para onde o seu polegar estiver apontando é o sentido do produto vetorial. No meu caso, ele está apontando para cima, tá certo? Então lá, preto, vetorial, vermelho, novamente. Então, o preto é o primeiro. Então, aponto com a minha mão aberta, né? Aponto os meus dedos na direção do preto, de tal forma que a palma da minha mão fica apontada para o segundo vetor, que no caso é o vermelho, tá vendo? Palma da minha mão apontada para o segundo vetor. E fecho os meus dedos na direção do segundo vetor. Para onde o polegar estiver apontando é o sentido do produto vetorial, certo? Então aqui é para cima, tá certo? Se eu fizer preto, vetorial, vermelho, o resultado vai ser um vetor apontando para cima, beleza? Então só lembrando que a direção do produto vetorial é a direção normal, simultaneamente ortogonal aos dois vetores, e nesse caso aqui, pela regra da mão direita, vai estar apontando para cima, beleza? Agora, vamos calcular o outro produto vetorial, o vermelho, vetorial preto. Estou trocando a ordem agora. O vermelho primeiro, vetorial preto segundo. Como que vai ficar o sentido? Você vai usar a mesma regra. Então, tem duas formas de você apontar os dedos na direção do vermelho. O vermelho é o primeiro agora. Então, a gente vai apontar os dedos na direção do vermelho, de tal forma que a palma da nossa mão fique apontando para o segundo vetor, no caso é o preto. Uma primeira tentativa seria você fazer isso daqui, ó, tá certo? Né? Palma da mão apontando na direção do vermelho. Mas se você fizer isso, os dedos apontando na direção do vermelho, mas se você fizer isso, a palma da sua mão não vai estar apontando para o segundo vetor. Tá vendo? As costas da minha mão que estão, ó. Então, como que você arruma isso? Você faz assim, ó. Entendeu? Olha lá. A palma da minha mão na direção do vermelho, os meus dedos na direção do vermelho e a palma da minha mão apontando agora, ó, para o segundo vetor, que é o preto. Vermelho, vetorial, preto. Tá certo? Agora tá certo, agora eu vou fechar a minha mão na direção do segundo vetor, que é o preto, para onde o meu polegar estiver apontando é o sentido do vetor. Então aqui ó, ele vai estar apontando para baixo, tá certo? Vermelho, vetorial preto, apontando para baixo, né? E aí se você fizer preto, vetorial vermelho, apontando para cima. Vermelho, vetorial preto, apontando para baixo. Beleza, pessoal? Eu sei que não foi a melhor explicação aí, mas eu acho que, né, dá para entender mais ou menos. Mas eu vou continuar aqui na explicação aqui agora escrita, tá bom? Só vou fechar minha câmera aqui porque não vai ser mais necessário. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal, só para reforçar essa explicação, que vocês precisam ter claro, né? Qual que é o sentido aqui do produto vetorial. Então, eu trouxe também essa explicação aqui escrita, né? Só que aqui não é dinâmico, né? Não tem o vídeo aí da mão abrindo e fechando. Mas vocês vão conseguir entender, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, nesse rascunho aqui que eu coloquei, então, estou chamando os vetores A, os dois vetores de A e B, né? O vetor A e o vetor B. Beleza? Então, vamos calcular A vetorial B e depois B vetorial B. Então, ó,
aplicando a regra da mão direita que eu expliquei para vocês, ó, com os dedos abertos na direção do vetor A e a palma da mão apontada para o vetor B. Então você já consegue imaginar aí com o vídeo que eu passei para vocês. Aí você vai fechar, fechar, né, os seus dedos na direção do B e o polegar vai estar apontando para cima. Tá certo? Então, A vetorial B tem até a setinha aqui, né? Indicando o percurso aqui do fechamento dos dedos. De A para B, o polegar está apontando para cima. Tá certo? Então, A vetorial B vai estar apontando para cima. E agora, os mesmos vetores, só que a gente vai fazer B vetorial A. Então, com os dedos na direção do primeiro vetor, no caso é B, e a palma da mão apontando para o segundo vetor A, tá vendo? E aí você vai fechar os seus dedos de B para A. E aí o polegar vai ficar apontando para baixo, tá bom? Então, a gente consegue calcular o sentido do produto vetorial utilizando a regra da mão direita, né? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Então, resumidamente é isso. Posso até fazer um resuminho aqui, né? Então, A, B, a gente sabe que o produto vetorial vai estar numa direção simultaneamente ortogonal aos dois vetores. Se eu fizer A vetorial B, vai estar apontando para cima aqui, pela regra da mão direita. A vetorial B está apontando para cima. E se eu fizer B vetorial A, pela regra da mão direita, vai estar apontando para baixo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, essa é a regra da mão direita. Então, a gente já sabe, a gente consegue determinar geometricamente a direção do produto vetorial, certo? A gente consegue determinar geometricamente o sentido do produto vetorial e o módulo. Será que a gente consegue determinar geometricamente o módulo? É possível também, tá bom, pessoal? É possível. Mas para isso eu vou precisar de uma fórmula aqui, de uma identidade. Então eu vou, que acaba sendo mais uma propriedade. A gente parou na propriedade 7, né? Então eu vou colocar aqui como propriedade 8. Propriedade 8, né? Eu vou colocar aqui a identidade de Lagrange. Vou colocar essa identidade de Lagrange aqui. A gente pode aceitar que essa identidade é válida sem demonstrar ela, tá? O que que ela diz? Ela diz respeito ao quadrado do módulo do produto vetorial, tá? É possível demonstrar ela, mas a gente não vai demonstrar, não. Ela diz que o quadrado do módulo do produto vetorial é o quadrado do módulo do primeiro vezes o quadrado do módulo do segundo menos o quadrado do produto escalar entre esses dois vetores. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Bom, então essa propriedade aí a gente não vai demonstrar, só vamos aceitar. Agora a gente pode usar ela para demonstrar essa outra propriedade aqui, ó, que nos permite calcular o módulo do produto vetorial, né? Então, o módulo do produto vetorial é igual o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno de θ. Certo? Quem que é esse θ aqui? Onde θ é o ângulo entre os vetores U e V.
Beleza, pessoal? Então tem aqui o U, tem o V e θ aqui o ângulo entre esses dois vetores. Beleza? Então, para eu determinar o módulo do produto vetorial, basta eu fazer essas multiplicações. Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Só lembrando, né, só para efeito de comparação, não confundir com o produto escalar, né? O escalar V é bem parecido, né? Módulo de U, módulo de V vezes, quem lembra? Cosseno do ângulo θ. Onde θ é um ângulo formado por esses dois vetores, tá? Então só tomar cuidado para não confundir, tá certo? É bem parecido. Então esse daqui, temos essas duas. Então vamos lá, pessoal, ó, vamos demonstrar essa propriedade aí do módulo, né? É bem tranquilo, né? A gente vai usar a identidade de Lagrange. Então, como a gente pode usar a identidade de Lagrange, então a gente começa por ela, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Pela identidade de Lagrange, o que a gente tem? Módulo do produto vetorial ao quadrado é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos o produto escalar ao quadrado, certo? Mas o produto escalar, a gente também tem uma expressão para ele. Olha lá, já até relembrei aqui com vocês. Então é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Certo? Então, aqui nessa primeira parcela a gente não mexe. Na segunda parcela, ó, esse quadrado eu posso distribuir, certo? Como está tudo multiplicando, eu posso distribuir esse quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo vezes o quadrado do terceiro, certo? O que essas duas parcelas têm em comum? O quadrado da norma de U vezes o quadrado da norma de V, certo? Essas duas parcelas têm em comum esse fator. Então, a gente pode fatorar. Então, módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado, coloca em evidência. Se você tirar esse fator da primeira parcela, o que sobra? Sobra o 1. Menos, se você tirar esse fator da segunda parcela, o que sobra? Cosseno ao quadrado de θ. E agora, o que dá 1 menos cosseno ao quadrado de θ? É só você se lembrar da identidade trigonométrica fundamental, certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Portanto, seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente pode trocar, ó, vai ficar U ao quadrado vezes V ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Beleza? Então, resumindo aqui a conta, o que a gente tem? Ó? Quadrado da norma do produto vetorial de U por V é igual ao quadrado da norma de U, quadrado da norma de V, quadrado de seno de θ. Que eu posso colocar em evidência também. Como está tudo elevado ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. Módulo de U, módulo de V, seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, ó. Então, está elevado ao quadrado dos dois lados. Eu posso passar a raiz de ambos os lados. Certo? Passando a raiz de ambos os lados, como aqui, ó, nessa primeira raiz aqui, ó, deixa eu até copiar ela aqui embaixo aqui. Como aqui eu tenho um módulo de alguma coisa elevado ao quadrado, eu posso... Vamos passar a raiz aqui, vai, ó. Raiz aqui, vamos passar a raiz aqui.
Então vai ficar módulo de U vetorial V ao quadrado, e aqui módulo de U, módulo de V, seno de θ, certo? Bom, nessa primeira raiz aqui, eu posso cancelar aqui, ó. Porque o módulo, o que está sendo elevado ao quadrado é um número positivo, é um módulo de um vetor, que eu sei que é um número positivo. Beleza? Então, esse aqui sai um módulo de U vetorial V. Só na segunda parcela aqui que você tem que argumentar um pouco melhor por que você pode cancelar. Tá certo? Então, a princípio, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, tá certo? Se o x for positivo, então é x, né? Se x for positivo. Nesse caso aqui, ó, eu sei que o módulo de v é positivo, porque é um módulo de um vetor. O módulo de u é positivo, o módulo de v é positivo. E o seno de θ é positivo? O seno de θ é positivo, pessoal. Por quê? Porque como o θ é um ângulo formado entre dois vetores, ele está variando de 0 a 180 graus. Então, a gente sabe, né, que o seno de 0 até 180 graus, ele é positivo, tá bom? Só se lembrar lá da função trigonométrica no círculo unitário, né? O seno é a ordenada desse ponto, né? Então, de 0 até 180 graus, a ordenada de todos esses pontos que representam o seno é positiva, né? Beleza? Então, eu posso tirar aqui sem problema nenhum. Então, vai ficar módulo de U vezes módulo de V vezes seno θ. Fica aí demonstrado, então, essa igualdade aí, que fornece o módulo do produto vetorial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Pessoal, voltando aqui um pouquinho, antes da gente continuar, aqui na regra da mão direita, eu esqueci de mencionar com vocês, né? Mas a gente tem a nossa base canônica, IJK, certo? E... vou desenhar um pouquinho melhor aqui, ó. IJK. Então, bora lá. Esse aqui é o I, esse aqui é o J, esse aqui é o K. Então, sabendo agora que o produto vetorial resulta num produto num vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois primeiros, e usando a regra da mão direita, vocês a gente pode verificar facilmente que quando eu fizer o I vetorial J, isso aqui vai dar o quê? A princípio vai dar um vetor na direção de K, né? Porque pela regra da mão direita, né? Com a palma da mão na direção, com os dedos na direção de I apontando para J, quando a gente fechar vai apontar para K, certo? E usando o módulo do produto vetorial, a gente sabe que o módulo desse vetor aqui, ó, vai ser, deixa eu usar aqui, ó, se a gente fosse aplicar a fórmula que a gente acabou de usar, o módulo de I, módulo de J, vezes o seno do ângulo formado por eles. Mas o seno do ângulo formado por qualquer um desses dois vetores é 90 graus, e portanto vai dar 1. E o módulo deles é 1. Tá certo? Então, quaisquer dois vetores que eu pegar aqui, da base canônica, distintos, né? Se eu calcular o produto vetorial, o resultante sempre vai ter módulo 1. Certo? Por esse argumento. Então, agora fica fácil, né? Então, se eu fizer
I vetorial J, necessariamente tem que dar o K, porque é o vetor, pela regra da mão direita, apontando para cima, né? Direção simultaneamente ortogonal aos dois, e módulo 1, então tem que ser o K, certo? Então que 2 a 2 é ortogonal. Da mesma forma que se eu fizer J vetorial K, J vetorial K vai dar o quê? O I e o K vetorial I, qual que vetor que vai formar? K vetorial I, o J. Certo? Bora colocar um pouquinho mais para cá. Bora colocar aqui, ó. E agora, e se eu fizer, então, I vetorial K, o que que vai dar? Vai dar o vetor na direção de J, só que pela regra da mão direita, apontando para baixo. Para a esquerda, né, melhor dizendo, né? I vetorial K. Vai apontar na direção contrária de J. É o vetor oposto de J, ou seja, menos J. Opa! Barrei aqui sem querer, pessoal. Certo? E se eu fizer K vetorial J? K vetorial J, pela regra da mão direita, vai ser em direção oposta de I. Como ele tem que ser unitário, né? Vai ser menos I. Menos I. E por fim, se eu fizer J vetorial I, J vetorial I vai ser menos K. Certo, pessoal? Opa, vamos ver se eu consigo selecionar isso aqui melhor. Fazer um pouquinho mais para cá. Ó, essas 6 relações eu consigo resumir elas num círculo trigonométrico, ó. Você consegue desenhar esse círculo trigonométrico aqui. Círculo trigonométrico não, pessoal, desculpa. Só o círculo só. I, J, K, certo? E vou adotar o sentido horário aqui positivo. Sentido anti-horário positivo. Certo? Anti-horário positivo. Então, se eu fizer I vetorial J, vai dar o vetor K, certo? Olha como fica fácil agora determinar quem que vai dar. Se eu fizer o J vetorial K, vai dar o I. Se eu fizer isso sempre no sentido anti-horário, o resultado vai ser positivo, certo? Se eu fizer K vetorial I, vai dar o que? O J. E se eu caminhar no sentido anti-horário, aí vai ser negativo. I vetorial K vai dar um menos J, certo? K vetorial J vai dar um menos I, e J vetorial I vai dar um menos K, certo? Então dá para a gente lembrar esses 3 produtos vetoriais através desse círculo aqui. Tranquilo, pessoal? Bom, nós vimos que o produto vetorial ele não é comutativo, né? Um exemplo de produto que não é comutativo. Às vezes a gente fica achando que todas as operações são comutativas, né? Um outro exemplo clássico aí também de operação que não é comutativa é a multiplicação de matrizes, né? Mas o produto vetorial, ele também não satisfaz uma outra propriedade que a gente usa muito, que é a propriedade associativa, né? A gente não vê nós mesmos usando ela, porque justamente pelo conjunto ser associativo, a gente usa
a soma de forma sem se preocupar com os parênteses, né? Então a gente acaba não se dando conta que a gente está usando muito a propriedade associativa quando estamos somando 3 ou mais parcelas. Mas então, voltando aqui, ó, o produto vetorial, ele também não é associativo, tá? Só para comentar aqui com vocês, porque às vezes quando a gente vê essa propriedade sendo mostrada para nós lá no comecinho de cálculo 1, né, ou introdução ao cálculo, né, com o conjunto dos números reais, depois em álgebra linear, conjunto de vetores e associativos, né, em outras ocasiões, a gente meio que não sente ela direito, né, porque tem que mostrar um exemplo de um conjunto que não satisfaz essa propriedade. E aí, um exemplo então é o produto vetorial. Então, ó, bora lá. Vou dar um exemplo aqui só para vocês, para mostrar que ele não é associativo, ó. Produto vetorial não é associativo. Então, vamos considerar aqui o vetor V como sendo o vetor 1, 1 e 0. Certo? Então, vamos calcular V vetorial I vetorial J. E depois vamos comparar com V vetorial I, tudo isso vetorial J, certo? Então, bora lá, então, ó. I vetorial J dá o quê? Dá o K, certo? A gente acabou de ver ali. Se a gente jogar isso aqui no determinante para calcular, vai ser I, J, K, segunda linha, os componentes do segundo vetor, 1, 1, 0. Terceira linha, os componentes do segundo vetor, 0, 0, 1. Certo? Se você fizer os cálculos aí, eu não vou fazer aqui, mas você vai ver que vai dar I menos J. Tá? Faça aí os cálculos aí, vocês vão ver que vai dar I menos J. Tranquilo? Agora vamos fazer o outro caso, né? V vetorial I, tudo isso, vetorial J. Para ver se vai dar o mesmo valor. V vetorial I, o que vai dar? Então vamos lá novamente. I, J, K, o V, 1, 1, 0, o I, 0, 0, 1. Certo? Se você calcular esse determinante, vai dar menos J. É uma coisa estranha. O I aqui, ó. O I é 1, 0, 0. Então, se você calcular esse produto vetorial, vai dar, que vai zerar 0 menos K. Certo? Calculem aí, pela forma como você achar melhor para calcular esse determinante. Vocês vão ver que vai dar menos K. Portanto, V vetorial I dá menos K. Então, fica menos K, certo? Vetorial J. Esse menos aqui eu posso tirar, é só fazer K vetorial J. O que dá se eu fizer K vetorial J? I, J, K. Anti-horário positivo. Então, se eu fizer K vetorial J, vai dar menos I, certo? Menos I. Menos com menos, mais. Então, vai dar I positivo. Então, ó, quando você faz V vetorial I vetorial J, dá I menos J. E se você fizer V vetorial I vetorial J, dá I. Mostrando assim que o produto vetorial não é associativo. Tá certo?
Então aí tem que tomar cuidado aí na hora de calcular o produto vetorial, né? Se você estiver calculando o produto vetorial com mais de dois fatores, com três ou mais fatores, né? Então tem que tomar cuidado aí com a ordem dos parênteses, quem que vem primeiro, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vou terminar essa aula por aqui e até a próxima, pessoal.